Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o 4. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre essa carreira que está proposta aqui nesses versos, desta carta aos Hebreus. Carreira esta que procede, de Deus, e que certamente o desejo do Pai é que todo filho seja bem sucedido nela, O desejo do coração do nosso Deus não é que nenhum de nós tenha dificuldades ao ponto de ter os pés, embaraçados e não chegar ao final dessa carreira como vitorioso e como vencedor. Por isso nós vamos meditar nesse texto e pedir ao Senhor que ministre no nosso coração as riquezas que estão nele, com certeza. O autor, usado pelo Espírito de Deus, ele fala aí no final do versículo 1 que foi proposto uma carreira para os santos. E aqui já cabe uma pergunta, Quem propôs esta carreira? Quem é que está propondo esta carreira? Com certeza é o próprio Deus, nosso Pai bendito. Isso procede dele. É ele que está propondo, Então essa carreira ela é muito especial, E com certeza o que de mais importante nós temos neste mundo, para viver, porque não se trata de algo humano, Não se trata de algo pequeno. É o próprio Deus que está propondo, Está propondo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, lá na sua segunda carta, queria que você abrisse no capítulo 1, ele fala desta proposta, capítulo 1, verso 9. Ele diz assim, deixa eu ler o 8 também. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, esta carreira que está proposta aqui nessa escritura, ela é uma proposta que eternamente esteve e está no coração do nosso Deus. Nestas palavras de Paulo, nós percebemos a grandeza disso. Não é algo que surgiu de repente no coração de Deus.
Como se o Senhor, num determinado momento, introduziu, né, algo, ou quis realizar algo. Não, né? Paulo, pelo Espírito, escrevendo a Timóteo, ele diz que esse chamado, né, essa proposta, ela sempre esteve no coração de Deus. Eternamente ela esteve no coração de Deus. Então isso, irmãos, é para encher o nosso coração de alegria, né? de expectativa e de temor e de tudo mais que for possível, né? Porque o que está sendo proposto não é qualquer coisa, né? Não é um pequeno negócio, né? Não é alguma coisa que pode ser ignorada, que pode ser desconsiderada. Não. Se o Criador do universo está ocupado com isso desde a eternidade, né? Isso deve impactar a nossa vida de uma maneira muito profunda, né? Deve impactar a nossa vida completamente, porque quem somos nós, né? É até difícil de entender isso, como o Criador dos céus e da terra, né, está propondo para nós, homens, né, pequenos, insignificantes, fracos, mas Ele está, né, Ele está propondo uma carreira, né, está chamando, né, os seus filhos para esta carreira bendita, né? Aqui nesse texto que lemos, né, do versículo 1 ao 4, temos, podemos dizer assim, como pano de fundo, né, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, correndo esta carreira. Ele correu esta carreira, né? Mas se pegarmos o livro, ou a carta, né, aos Hebreus, na sua totalidade, o pano de fundo passa a ser o povo de Israel. O povo de Israel foi também proposto para ele, né, esta carreira. E nós podemos aprender bastante, né, sobre essa proposta de Deus, olhando para o povo de Israel, né, como que ele correu esta carreira, né, os seus fracassos e as suas vitórias, né, quando chamado por Deus para isto. Dito isto, irmãos, eu queria dizer 3 coisas, né? A vida cristã, então, não é, de maneira nenhuma, alguma coisa semelhante a alguém que ganha um bilhete para um cruzeiro com tudo pago, né? A vida cristã, ou a nossa vida com o Senhor e para o Senhor, é algo que nasceu, né, e procede da mente e do coração do Todo-Poderoso. Não é ganhar um bilhete para fazer um cruzeiro com tudo pago. Ou seja, vamos entrar, né, num passeio, tudo tranquilo, né, tudo para nós, tudo do nosso gosto. Não. O nosso chamado, aquilo que o Senhor está propondo, né, é algo infinitamente maior do que qualquer coisa que nós, no nosso coração, podemos desejar, né? Essa carreira certamente não é uma criação humana, não é fruto, produto da engenharia humana. Isso procede de Deus, né? É muito importante, irmãos, isso estar claro para nós. Se queremos
correr essa carreira proposta e chegarmos ao final dela como vencedores, como Deus deseja, precisamos entender que ela não é uma criação humana. Não é algo que a mente humana engendrou. Ou seja, não pode ser corrida com base, né, no nosso entendimento, né, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, porque ela procede de Deus, ela é uma proposta de Deus. Em Filipenses capítulo 3, vamos ver o que Paulo falou a respeito disso. Filipenses capítulo 3, o Daniel leu outro dia esse versículo, né? Vamos relembrar 3, versos 19 e 20. Então Paulo está dizendo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, ou, em outras palavras, daqueles que não estão correndo essa carreira, que não estão dentro dessa proposta de Deus. Ele disse assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqueles que não estão correndo esta carreira, eles vivem uma vida terrena, como nós aprendemos alguns dias atrás. O que ocupa o coração deles são as coisas desta vida. Mas aqueles que estão correndo esta carreira proposta, né, eles estão vivendo em função daquilo que é eterno, daquilo que é celestial, né? Em função daquilo que o próprio Deus propõe em Cristo Jesus para o seu povo. Uma terceira coisa importante dizer, né, nesse momento embora a carreira acontece aqui neste mundo, né, ela é de natureza divina, né, e celestial. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai um pouquinho para frente aí, né, capítulo 3, veja o que ele fala para os irmãos ali de Colossos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Embora a carreira aconteça aqui neste mundo, né, o coração daquele que está correndo já está nos céus, né? A carreira, ela é de natureza divina e celestial. Podemos tomar como exemplo o nosso irmão Abraão, né? Vai ali no capítulo 11 de Hebreus mesmo, podemos ver na vida dele esta realidade assim, de forma muito, muito prática, né? 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos
na terra. Verso 16, mas agora aspiro uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, por quantos lhe preparou uma cidade. Veja que Abraão correu esta carreira, e quanto mais ele corria, né, quanto mais ele avançava nessa jornada, mais ele colocava o seu coração na eternidade, nos céus. E ele morreu aguardando, né, esta cidade que Deus é o arquiteto e o edificador. Ele contemplou ela de longe, né? Esta é a natureza desta carreira, né? Ela é celestial, ela é divina, né? Ela procede do Senhor. O que é esta carreira proposta por Deus? É apenas um movimento que nós fazemos aqui neste mundo, a partir do dia que somos salvos até o dia de nossa morte, né? Ou é algo maior que isto? Se não enxergarmos com clareza o que é a carreira, nós podemos também ser confundidos aqui. Podemos ver o que acabamos de ler, né, até esse momento, mas podemos atrapalhar no próximo passo. O que realmente é a carreira proposta por Deus para o seu povo? Como podemos definir para o nosso coração esta carreira em poucas palavras? O que é a carreira? O que é a carreira? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo fala algo maravilhoso. Ele, como ninguém, pregou e anunciou essa proposta de Deus para os homens, né? Ele, como ninguém, anunciou esta carreira para os homens. E olha o que ele diz aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A carreira proposta por Deus não é outra coisa senão Cristo e Cristo crucificado. Aquilo que desde antes da fundação do mundo, né, ocupava o coração de Deus e que agora foi manifestado e está sendo proposto para os homens, não é outra coisa senão Cristo em nós e Cristo crucificado. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler esse versículo e essa verdade vai ficar mais clara para nós. Mateus 16, verso 24. O que é que o Senhor Deus está propondo para você e para mim? O que o Senhor Deus está propondo para os seus filhos? Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está a carreira. Aqui está o que o Senhor Deus está propondo. E aqui está o Senhor Jesus abrindo isto para nós. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, essa carreira, ela não é outra coisa senão andarmos nas pegadas do Filho de Deus. Esta carreira não é outra coisa senão seguirmos o Cristo crucificado, levando cada um de nós a cruz também. Quando Paulo escreve aos Efésios, vamos lá para Efésios capítulo 1. Presta atenção, querido. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Paulo disse assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ele diz que Deus agora está desvendando ou abrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo. E o que foi que Deus propôs em Cristo? O que dá prazer para o coração de Deus? E que agora o Senhor está revelando. De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Qual o desejo eterno do coração de Deus? Desejo esse que dá prazer para Ele, onde Ele tem a sua alegria. É fazer com que todas as coisas sejam conduzidas a Cristo Jesus. No capítulo 4 aí de Efésios mesmo, versículo 10, aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que é que Deus está propondo desde a eternidade? Que Cristo Jesus, ou Cristo crucificado, encha todas as coisas. Chegará um dia, né, se é que podemos dizer assim, que todas as coisas serão cheias de Cristo Jesus. Terão a natureza do Filho de Deus, né? Serão caracterizadas plenamente pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus. Efésios 1, 23. A qual é o seu corpo, se referindo à igreja, né? A parte final do verso 22. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Este, então, é
o desejo do coração de Deus. Colossenses 1, 24, um pouquinho para frente. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu povo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Para quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Glória a Deus. Isto é o que o Senhor Deus está propondo lá em Hebreus capítulo 12. Esta é a proposta eterna de Deus, Cristo em vós. E Paulo viu isto claramente, porque, embora esta maravilhosa verdade ficou escondida, né, desde os tempos eternos, agora Deus revelou. Deus revelou o quê? Cristo em vós, esperança da glória. E diz Paulo, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, né? Eu estou me doando, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Perfeito em Cristo Jesus. A carreira não é outra coisa senão uma predestinação em Cristo para a nossa existência. Deus deu esse destino aos santos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, podemos ver esta verdade maravilhosa. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O que é a carreira então, irmãos? É esta predestinação eterna que Deus deu em Cristo para a nossa existência, para a existência do seu povo. Fora disto, ou em outro lugar qualquer, nós só temos o vácuo, nós não temos absolutamente nada, porque o que Deus propôs está aqui em Cristo Jesus. Corramos, pois, esta carreira com muito zelo. Fora dessa predestinação eterna em Cristo Jesus, o que temos é o que a palavra de Deus chama, né, do caminho do homem. Como Isaías 53, de 6 a 8, diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Caminho de morte, caminho que leva à destruição, caminho que não tem um fim desejado, porque ele nunca esteve no coração de Deus. Esta é a carreira
que te foi proposta quando o Senhor te chamou. Mas é interessante e necessário olharmos também para esse texto, para a gente ver que esta carreira, ela acontece, né, no mundo caído. Ela não acontece num paraíso, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta carreira não será corrida por nenhum santo num paraíso. É aqui, neste mundo caído, que ela tem que ser corrida. E aqui está o grande desafio. Por isso, o chamado, a proposta de Deus não é fazer um cruzeiro cristão. A proposta é estar em Cristo, alcançar plenamente esse predestino que o Senhor nos deu em Cristo Jesus e sermos feitos participantes da sua glória. Mas isso será realizado, executado aqui neste mundo caído. E o autor de Hebreus está dizendo para os irmãos: há grandes dificuldades e há necessidade de perseverança. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que este mundo jaz no maligno. Então nós não vamos correr esta carreira, irmãos, como eu já disse, num paraíso, mas num mundo que jaz no maligno. Num mundo que ele não poderia ser pior, né? Ele é caracterizado pelo pecado. O versículo 1 aí do capítulo 12 diz isso, que o pecado tenazmente nos assedia. Cada passo nesta carreira sofre resistência por parte do pecado, porque a carreira é corrida no mundo caído, caracterizado pelo pecado. O Senhor não propôs esta carreira para nós num lugar onde as coisas fossem, né, favoráveis a nós. Pelo contrário, tudo é contra o seu povo. Tudo é contra o seu povo. Por isso, não podemos fugir. Não podemos evitar aquilo que Deus não evitou para nós. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 15, olha o que Paulo falou. Dá uma olhadinha aí comigo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja o lugar em que nós fomos colocados para correr esta carreira. E Paulo diz que os santos devem ser como luzeiros neste mundo,
resplandecer como luzeiros neste mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas sendo filhos de Deus inculpáveis. Aqui é o nosso lugar. É aqui que a carreira vai acontecer. Se pedimos para o Senhor nos tirar deste lugar difícil, certamente nós seremos ouvidos. Ele nos deixou aqui e propôs para que corrêssemos aqui, né, nesse mundo caído, no meio dessa geração pervertida e corrupta. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, temos a oração do Senhor em favor da igreja. Ele disse assim, na sua oração: não peço que os tire do mundo. Então o Senhor não vai nos tirar do mundo antes que Ele venha, né, no seu retorno glorioso, porque Ele fez essa oração e Ele foi ouvido. Então, se você quiser correr esta carreira fora deste mundo, você vai perder tempo. Não tem como, Ele foi ouvido. O Senhor nos deixou aqui, neste mundo, né? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor Jesus também correu esta carreira aqui neste mundo. Exatamente como este mundo é. O Senhor não fez um paraíso para ele correr a carreira. Não, ele correu neste mundo. Ele foi aquele renovo que nasceu na terra seca e frutificou para a glória de Deus. Sendo assim, irmãos, em todo o mundo os santos devem correr esta carreira. Mateus 28, verso 18. O Senhor disse para a sua igreja que estava dando os seus primeiros passos, né? Ele disse o seguinte, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, o Evangelho, ou a carreira proposta por Deus para o seu povo, ela deve acontecer em todo o mundo. Nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes ambientes. O desejo de Deus é que os seus filhos corram ali a carreira proposta por Ele. Ou seja, que o Cristo crucificado seja visto na vida deles, que Cristo seja formado neles. Ele não disse para os seus apóstolos: olha, procurem aqueles lugares na terra onde o mundo é um pouquinho melhor. Não. Ele disse: ide por todas as nações e ensine eles a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Então a carreira deve ser corrida, né, de norte a sul e de leste a oeste. E é maravilhoso a gente ver que em toda nação, em todo lugar, o Espírito de Deus tem chamado homens, tem salvado homens e mulheres e colocado no coração deles esta proposta: corram esta carreira. Em alguns lugares isso é mais
é um pouco mais fácil. Em alguns momentos, isso foi um pouco mais fácil. Mas há muitos lugares onde esta carreira é muito difícil. E momentos que esta carreira é muito difícil também. Se o Senhor nos mandou correr em todas as nações, é possível correr em todas as nações. Há poder derramado sobre o povo de Deus para ele correr esta carreira em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer situação. Mas, vamos voltar para o Hebreu 12. O verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Como podemos ser bem-sucedidos nessa carreira em qualquer lugar do mundo aonde o Senhor nos colocar? O que é necessário, o que é preciso. O texto diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Este é o segredo, um dos segredos do vencedor. Não é possível avançar bem nesta carreira se esse segredo não for descoberto, né? Se essa verdade não entrar na nossa vida. Ou seja, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, se queremos correr esta carreira. O nosso coração, ele precisa ser convencido de que Cristo é a verdade e é a resposta para todas as nossas perguntas. Seremos fracos nesta carreira se realmente o nosso coração não estiver convencido de que o Senhor Jesus é a verdade absoluta de Deus e que Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Senão seremos embaraçados pelo pecado. O embaraço aqui, irmãos, não é uma corda que vem e amarra os nossos pés, não. O embaraço aqui é que não olhamos para o Senhor Jesus ao ponto da verdade que Ele é, encher o nosso coração e nos libertar. Ficamos tímidos nos nossos passos porque o nosso coração ainda está com dúvida. Então a palavra de Deus diz: olhe para Ele. Olhe para Ele. Permita que Ele te convença. Na medida em que a verdade vai se instalando nas nossas entranhas, os nossos pés vão sendo liberados para esta carreira. O pecado perderá o seu domínio, perderá a sua força. Ter a visão celestial
faz toda a diferença aqui. Porque a proposta vem dos céus, a proposta vem de Deus, a proposta é a mente de Deus para o seu povo, a proposta é o Cristo crucificado. Se Ele não encher as nossas entranhas, não seremos capazes de ir atrás do Cristo com a sua cruz. Mas se continuarmos olhando para o Filho de Deus, vamos ver que Ele venceu. E, portanto, é o autor e o consumador da nossa fé. Não é isso? O Senhor Jesus venceu nessa jornada. Ele não fracassou. Ele correu a carreira. E ele fez isto sozinho, sem ajuda. Ele foi o primeiro que foi bem-sucedido. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, está escrito algo maravilhoso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No capítulo 17, verso 4, o Senhor disse assim, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o texto diz que a mesma proposta que está sendo feita a nós, ela também foi feita a Cristo. Olha o verso 2 de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A carreira que está sendo proposta para nós, igreja, o texto diz que ela também foi proposta a Cristo. E ele venceu. E o Evangelho de João, no capítulo 17, verso 4, né, diz que ele glorificou o Pai na terra, fazendo a vontade dele. Ou seja, aquilo que era a alegria e o prazer do Pai, o Senhor Jesus realizou plenamente neste mundo. E abriu o caminho para nós, irmãos.
Se o Senhor Jesus não tivesse vencido, se ele não fosse o autor e o consumador da fé, nenhum de nós poderia correr esta carreira. Então, quando você olha para o Filho de Deus, e olha para o Filho de Deus, e o seu coração é convencido que ele é a verdade, e você continua olhando para o Filho de Deus, e você vê que ele venceu quando a mesma proposta foi dada a ele, feita a ele. Ele abriu as portas para que os demais filhos do Senhor também pudessem vencer e correr esta carreira de forma vitoriosa. Se você olhar para o capítulo 11 e ver aqueles que viveram a fé e que são chamados aqui de heróis da fé, o finalzinho do capítulo 11 diz que eles, no verso 40, diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Era necessário que o Filho de Deus primeiro vencesse, primeiro corresse a carreira, primeiro agradasse e fizesse a vontade do Pai, e depois os demais fossem atrás dele. Ele é o autor e o que confirmou esta fé. Glória a Deus. Se continuarmos olhando para o Filho de Deus, veremos que ele é a resposta e a explicação de Deus para todas as coisas que estão no coração dos santos. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, Paulo disse que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Temos que olhar para o Senhor. E quando somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que fora do Senhor não há nada, os nossos pés ficam livres para avançar. Voltando aqui para o texto, versículo 2 diz, que Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Foi proposto para Jesus uma alegria, e que para alcançá-la, ele suportou a cruz. Irmãos, aqui nós temos um mistério, aqui nós temos um segredo aqui. E nós precisamos ver isto. Imagine uma corda com duas pontas. Numa ponta, você tem um lado da proposta feita a Cristo Jesus, a alegria. Mas do outro lado, na outra ponta, você tem a cruz. O texto diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Essas duas coisas, elas contrapõem.
E elas são infinitamente grandes quando aplicadas a Cristo Jesus. A alegria proposta não poderia ser menor do que a cruz que o Filho de Deus suportou. Essas duas coisas vão estar sempre juntas nesta carreira. E nós precisamos ver isto. O que é esta alegria aqui? É fazer a vontade do Pai. Satisfazer o coração do Pai. Proporcionar ao Pai a realização do seu desejo eterno. Mas para isto ele foi necessário morrer em uma cruz. Observe que os irmãos do capítulo 11 que venceram, todos eles enfrentaram grandes dificuldades aqui neste mundo. E morreram aguardando o desfrute da alegria proposta. O versículo 3, nós precisamos ler ele também para entender melhor o versículo 2. Diz algo bastante importante também. Diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considere isso. Se você olhar para o Filho de Deus e ver como ele fez essa jornada, ou seja, ele da morte foi para a alegria, da humilhação foi para o trono de Deus, da fraqueza ele tirou força, da humilhação ele alcançou a glória. Aí o texto diz: considere, pois, atentamente, considere isso. O que aconteceu? Na sua jornada, o Senhor Jesus foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. À medida do sofrimento de Cristo, em prol, na busca, pela vitória almejada, foi a morte. E quando nós consideramos isto atentamente, isso vai trazer paz e força para os nossos corações e almas abatidas. De uma certa forma, a morte é a contramedida da alegria proposta.
Ou seja, a alegria proposta é algo infinitamente grande, mas a fidelidade também é levada até o seu máximo, que no caso é a morte. A plenitude da fidelidade do Filho de Deus foi demonstrada na sua morte na cruz. Consequentemente, ele foi feito participante da infinita alegria do Todo-Poderoso. Esse é o segredo. Você quer ter forças para fazer essa jornada? Você quer não ficar fatigado e nem desmaiado na sua alma? Você precisa entender isso aqui. Normalmente, quando nós lidamos com adversidades, com dificuldades, com sofrimentos, com dores, nós vamos orar a Deus. O que é que nós pedimos? Senhor, eu estou prostrado, né? Minhas forças estão no fim. O que nós pedimos? Senhor, diminui o peso, não é assim? Torne a situação mais fácil. E aí eu vou recobrar minhas forças. Eu tenho certeza que todos nós aqui, de algum jeito, e algum dia, de alguma forma, nós resolvemos carregar algum peso em algum lugar e aquilo ficou muito pesado. E chegou uma hora que não teve jeito, tivemos que jogar aquilo no chão, porque senão a gente ia cair de canseira, né? Cãibra e coisa do tipo, não é assim? Tirado o peso, as forças voltam, né? Ficamos aliviados. Agora tá bom. Não é assim? Só que nessa jornada com Deus, não é assim que funciona. A mente de Deus, o coração de Deus, a sabedoria de Deus, não é igual a nós. O autor de Hebreus não está dizendo para os irmãos, orem ao Senhor para que Ele alivie o vosso peso. Não, ele diz, olhe, considere aquele que foi na frente de vocês. E veja como que ele venceu. Como que ele chegou na alegria que estava proposta. A plena alegria de Deus, o precursor, nele aconteceu o máximo disso, a plenitude disso, a totalidade disso. Como ele foi introduzido nessa alegria eterna de forma absoluta. Ele morreu de forma absoluta. Ele foi entregue ao máximo dos sofrimentos. Como que nós renovamos? Como que é renovado o nosso coração? Como que a nossa alma, né, não vai ficar desmaiada diante das dificuldades desta jornada? Por isso que no verso 4 o autor diz assim, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Toda vez que chegamos diante do Senhor, olha, estou cansado na jornada, Ele vai ministrar no nosso coração, mas aquele que foi primeiro foi mais longe.
vai ser demandado por obra de Deus, pelo Espírito de Deus. E o Senhor vai nos capacitar para respondermos com mais fidelidade, mais fidelidade e mais fidelidade. E o autor está lembrando dos irmãos, olha, isso pode chegar até a morte, como aconteceu com o Filho de Deus. O alento para a alma não vem pela diminuição dos sofrimentos na luta contra o pecado, mas sim pela visão clara da glória da carreira, vista naquele que correu primeiro. Não vamos ficar mais fortes para continuar pedindo ao Senhor para tirar de nós o peso. Ficaremos mais fortes quando, contemplando e considerando aquele que correu primeiro, veremos a alegria que ele alcançou. E seremos encorajados a dar passos com um grau maior de fidelidade, porque o Senhor foi fiel até a morte. O caminho de Deus é o oposto dos nossos caminhos. Jesus se fortaleceu não na diminuição dos seus sofrimentos, mas na alegria vindoura. Na alegria vindoura. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está assentado à destra do trono de Deus. De Deus. Cada vez que você vê melhor esta alegria que está sendo proposta, mais força você tem para avançar. E haverá mais espaço em você na luta contra o pecado. Você será mais capaz de lidar com dificuldades. Por isso o autor diz, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar sangue. Ou seja, vocês serão capazes de suportar mais do que vocês estão suportando hoje. Você se lembra que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos que eles não deviam temer aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Parece uma palavra assim dura, né, e fria, mas o Senhor sabia o que estava falando. É algo cheio de sabedoria e de glória. E de glória. Que o Senhor, irmãos, nos ajude. Eu quero desafiar os irmãos a meditarem nesses 4 versículos, orar ao Senhor. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, né? Que a gente enxergue o que está aqui. Isso faz toda diferença na nossa jornada. Toda diferença, toda diferença. Para a glória do Senhor. Meu Deus, obrigado